Não é que se eles irão fazer alguma coisa, eles já estão fazendo, Berenice. Eles já disseram que irão ao STF contra isso, estão pressionando o Hugo Motta, que já deu declaração a respeito de uma investigação para ver se seria legal ou não. Fato é que essa exceção de não precisar marcar a presença nas sessões lá em Brasília, ela ela veio de quando o Cunha era o presidente da Câmara dos Deputados. Ela foi proposta pela hoje senadora Mara Gabrilli e até então estava valendo. Os líderes da maioria, da minoria, do governo, da oposição, eles não perdem o cargo caso não registrem a sua presença ali. Agora tem um outro detalhe também com relação ao Eduardo Bolsonaro, que ele acho que foi semana passada, semana retrasada, ele chegou a mostrar foi na semana do julgamento do Bolsonaro, que o Hugo Motta, para esvaziar a câmara ali, ele marcou todas as sessões virtuais à distância. E mesmo assim, o Eduardo Bolsonaro foi impedido de votar, porque obviamente se ele registra a presença, se ele está ali na votação, já não conta como falta, né. Então, por que que todos os deputados puderam votar à distância, menos o Eduardo Bolsonaro? Por que que sempre os líderes, até agora, puderam não registrar a presença, mas aí quando o Eduardo Bolsonaro entra nesse time de pessoas que não precisa fazer esse registro, aí a regra muda? Porque, mais uma vez, fica claro que existe uma perseguição à direita e a regra que vale para todos não é a mesma que vale para a direita. Então, o Eduardo Bolsonaro sim está sendo perseguido e, na minha humilde opinião, ele lá nos Estados Unidos trabalha muito mais pelo povo brasileiro do que muitos daqueles deputados que ficam marcando presença ali só para ficar cuidando dos seus interesses, negociando cargos e emendas e uma forma de se manter e aumentar o seu poder. Então, eu tenho a mais absoluta certeza que as pessoas que votaram no Eduardo Bolsonaro se sentem representadas pelo trabalho que ele está fazendo lá nos Estados Unidos. Então, nós devemos sim lutar para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro, que aliás está sendo perseguido, obviamente, e o intuito é deixá-lo inelegível. E daí a gente volta no meu primeiro comentário a respeito da eleição de 2026. Gente, eu não eu não estou aqui querendo ser pessimista, mas a gente tem que avaliar o real estado de coisas. E se em 2026, aí vamos supor, o Eduardo o Bolsonaro pai, né, o Jair Bolsonaro, não pode ser candidato. E talvez até seja compreensível atualmente, porque o estado de saúde do Bolsonaro é preocupante, ele tá muito estressado, pode ser que ele queira abrir mão, se ele quiser abrir mão é uma coisa, agora ele ser impedido de participar da eleição, aí para mim já é golpe. Mas vamos supor aqui no meu caso hipotético que o Jair Bolsonaro ache que tá muito cansativo, que ele tem que se cuidar, e ele resolva apontar o seu sucessor, Eduardo Bolsonaro. Aí o sistema já está cuidando disso, já está deixando ele inelegível. Aliás, a gente viu diversas matérias aí na grande mídia semana passada, que o Centrão está pressionando o Bolsonaro para indicar logo um nome que não seja da família Bolsonaro. Então não pode Bolsonaro, não pode Eduardo Bolsonaro, não pode Michele Bolsonaro, não pode Flávio Bolsonaro, não pode Carlos Bolsonaro. Espera aí só um pouquinho, que democracia é essa? E ainda mais com todo esse sistema que a gente nem pode falar muito, né, mas que todo mundo sabe do que eu estou falando, ainda mais com esse sistema. Os brasileiros vão confiar, vão, sair de casa para legitimar uma farsa? Porque se é que pode ter opinião, a minha opinião é de que se esse quadro que eu acabei de descrever acabe se concretizando, nós estaremos participando de uma farsa, porque só vai poder concorrer aquele candidato que estiver preso na coleirinha do STF, do sistema aí, dos poderosos. E nesse caso, é um candidato que não representa a direita, porque a gente vem sendo perseguido, há muito tempo tanto nas redes sociais quanto fora delas. Mas a partir de quando o Bolsonaro entra, a partir de 2019,
essa perseguição começa a ficar implacável. Acredito que todos os espectadores aqui da revista Exato, que tem um público super seleto, devem saber que tudo começou na revista do amigo do meu pai, com o Toffoli, nomeando o Alexandre de Moraes, e daí veio toda essa perseguição. Então, se a gente analisa todos esses inquéritos, que eles dão diversos nomes, né, é fake news, milícia digital, ato antidemocrático, sei lá, importunação da baleia, falta da vacina, falou que eu não gostei, basicamente eles inventam um nome, fazem um inquérito e a direita está sendo calada. Que tipo de democracia é essa que um espectro político não pode ter voz? A gente acompanhou o caso do Charlie Kirk, diversas pessoas celebrando uma execução. Eu estou usando aqui a palavra mais branda para não dar problema para o canal no YouTube, porque até é outra palavra, né, começa com assassí. Mas então, eles comemorando uma execução. Agora, Berenice, de manhã, eu postei o vídeo de uma menina que ela não só comemora, como debocha e ainda incita, falando: "Olha, se tiver um desses malucos aqui no Brasil, eu tenho outras sugestões". Daí ela mostra a foto do Nicolas, a foto do dono da Havan e de outras figuras, todas de direita. Então, isso pode, isso não é extremismo. E eu, por exemplo, vou pegar pelo meu exemplo, porque eu conheço todas as minhas postagens e posso afirmar, garantir que eu nunca postei nada desejando a morte de ninguém, nem em paredão, não ameacei. Eu sequer falo palavrão ou xingo as pessoas no meu canal. Posso talvez debochar um pouco, mas isso é da democracia. E eu tive todas as minhas redes sociais censuradas. Então, está muito óbvio que o que acontece no Brasil a cada 4 anos tem sido cada vez mais uma farsa. Essa em 2022, não apenas pela maneira que a população, ela não ficou plenamente esclarecida a respeito do resultado, e a gente viu, para além disso, veículos tendo que derrubar matérias jornalísticas que falavam sobre a relação entre Lula e os ditadores do Foro de São Paulo, uma relação que é histórica, que todo mundo conhece, a relação desse partido com as Farc, sendo que as Farc hoje têm um partido político por sugestão do Lula. Isso está fartamente documentado na grande mídia. Pega aí veículos, Folha de São Paulo, Veja, Globo, etc. Eles têm matérias que falam sobre isso. As Farc participavam do Foro de São Paulo. O que acontece em diversas ditaduras, nós fomos impedidos de falar isso durante a eleição. E quando não se pode falar, quando a população não está suficientemente informada sobre as linhas ideológicas dos candidatos, ela não pode fazer uma escolha segura. Então, o Bolsonaro foi boicotado de diversas formas na eleição de 2022 e agora ele passa por essa perseguição, por essa vingança. Então, o Eduardo Bolsonaro fez o certo em procurar ajuda fora, porque a gente esgotou todos os meios aqui. A gente tentou todos os recursos, todos os apelos, tentamos fazer votações, vimos ministros atravessando a rua e fazendo com que os partidos trocassem ali os componentes da CCJ. Eu fico imaginando agora com os líderes partidários blindados na mão do STF, como essa situação fica ainda pior, né, o ônus dessa PEC da blindagem, mas a gente precisa realmente proteger o mandato do Eduardo, porque ele foi atrás da única coisa que pode nos ajudar a sair desse buraco. Porque é óbvio que a gente precisa dessa pressão de fora, porque somente com a luta interna a gente não tinha mais a quem recorrer, não tinha mais como avançar. Então, agora, com essa combinação do fator externo com o fator interno, pode ser que a gente tenha alguma chance.